Olá, meus prezados irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta vez é a lição de número 2, é 12 de abril de 2020, que tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo, glória a Deus. O nosso texto áureo diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Está lá em Efésios capítulo 1 e o versículo de número 3. A nossa verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se registrada em Efésios capítulo 1, versículo 3, 4, o 9 até o versículo de número 14. Traz como tópico principal esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. A nossa lição, antes de nós passarmos para a introdução, queremos agradecer você por estar acompanhando esta lição por meio das redes sociais. Deus abençoe você e sua família. Quero agradecer você que está assistindo esse vídeo. Quero convidar para que você possa se inscrever no canal. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o like, ajuda a compartilhar este vídeo para que possamos alcançar outras pessoas para a glória do Senhor Jesus. Os irmãos aí das igrejas, das congregações, podem compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp e também no grupo do Facebook, tá bom? Aí com seus amigos. Muito obrigado. A nossa introdução diz da seguinte forma: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. É importante, meus prezados irmãos, nós destacarmos aqui a respeito, desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. No projeto de Deus, muito antes do homem até mesmo ser criado, Deus já havia providenciado a salvação para a humanidade por meio de Cristo Jesus. Nós podemos até usar uma referência bíblica que destaca de forma bem clara, não está na nossa lição, este assunto relacionado ao Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que foi morto antes da fundação do mundo. Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz: do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, no plano de Deus, antes da humanidade cair, Deus já havia providenciado o resgate para o homem por meio de Cristo Jesus, este Cordeiro que também foi apresentado por João Batista quando estava às margens do Rio Jordão batizando. Ele começou a pregar a mensagem de arrependimento e anunciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós encontramos um assunto muito pertinente a respeito desse assunto lá em Apocalipse, no capítulo 13, como já falamos. E também nós temos uma referência bíblica em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz o seguinte: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Pedro está destacando aqui a respeito de Jesus, que foi morto antes da fundação do mundo, no projeto de Deus, para resgatar o homem que outrora estava perdido. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que esteve oculto desde os tempos. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então nós encontramos aqui a epístola de Paulo aos Efésios, louvando a Deus, glorificando a Deus, agradecendo ao Senhor por tudo o que Ele fez na nossa vida. É motivo, é razão de nós andarmos de joelhos, agradecendo ao Senhor pelo grande milagre da salvação que Ele nos proporcionou por meio de Cristo Jesus. Avançando a nossa lição, vamos para o nosso primeiro tópico,
Nosso primeiro item, a nova posição em Cristo. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte. E era a morte eterna, como destaca aqui o pastor Douglas, comentarista da lição deste trimestre aí pela CPAD. A nossa lição, nessa primeira parte, ela diz que estávamos perdidos e condenados à morte eterna. A sentença já havia sido lavrada por parte de Deus quando o homem desobedeceu à voz de Deus. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram, está lá em Romanos no capítulo de número 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, afastados da glória de Deus. Paulo destaca de forma muito clara e evidente a respeito dessa situação em que toda a humanidade se encontra perante o Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer, porque todos estavam caídos por causa da desobediência dos nossos primeiros pais. Quando nós olhamos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, nós encontramos a recompensa que Deus dará a cada ser humano que vive na praticidade do pecado. Em Romanos 6, 23, a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É importante destacar aqui que nós estávamos perdidos, condenados, mas agora por meio de Cristo Jesus, esta porta que Deus abriu, este caminho que Deus inaugurou para que nós pudéssemos andar nele, que é Cristo, agora possamos estar em plena comunhão com o Senhor nosso Deus. Seguindo a nossa lição, ainda nos diz, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação, o maior presente de Deus para a humanidade. Encontramos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossa lição também destaca a verdadeira adoração, ou seja, dentro da doxologia, que é o primeiro item, o subitem da nossa lição, a doxologia, que no caso seria essa palavra doxologia, de acordo com a nossa lição, significa manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos. Glória a Deus, seja ela, Deus seja louvado, aleluia, e assim por diante. E hinos, a doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração e ela exige adoração plena, de acordo com o dicionário de teologia da CPAD. Na página de número 152 também consta em nossa lição. Então está aí a questão da doxologia, louvor e adoração. Após expor os versículos de abertura da epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Meus prezados irmãos, Deus conhece o nosso coração. Ele conhece nós mesmo, melhor do que nós mesmos. Nós não nos conhecemos, mas Deus conhece. Foi Ele que nos criou, Ele que nos formou, Ele que nos colocou neste mundo e nós servimos a Ele. Dentro desta palavra, da questão da verdadeira adoração que está dentro da doxologia e a bondade ativa de Deus, nós destacamos aqui também, de acordo com alguns comentaristas da nossa lição, Mateus capítulo 15, versículo 8, tem uma referência bíblica que diz, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Estas palavras elas foram repetidas pelo Senhor Jesus de acordo com o livro do profeta Isaías. Por quê? Porque Deus, Ele conhece a sinceridade da nossa vida. Tem muita gente, não basta só você chamar Senhor, Senhor, se o seu coração não é reto diante de Deus. Jesus, Ele quer ser Salvador, mas também Ele quer ser Senhor da sua vida. Então, este povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Isso aqui fala da verdadeira adoração. Fala do verdadeiro comprometimento que nós temos com Deus, da nossa responsabilidade que devemos ter no reino de Deus, como verdadeiros adoradores. Lá em João capítulo 4, versículo 23, tem uma referência bíblica que fala a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Em João 4, 23 diz, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus, Ele escolhe quem Ele quer para fazer a sua obra, para ser obreiro.
Ele escolhe os trabalhadores da sua seara, da sua obra. Mas quando se trata de adoradores, Deus não escolhe adorador, Ele procura adoradores. Ele procura quem o adora em espírito e em verdade, quem adora de sinceridade, de coração. Foi estas palavras que Ele proferiu para a mulher samaritana, que Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade, porque existe muita falsidade, Deus conhece. Às vezes nós não conseguimos discriminar ou desassociar ou até mesmo separar, muitas das vezes, pessoas que se dirigem a nós com falsidade. Deus, ninguém consegue enganar Deus, nem mesmo na adoração e no louvor, Deus conhece. Quantas pessoas que às vezes sobem nas tribunas, nos púlpitos, e às vezes sobem não para apresentar o louvor a Deus, mas para se aparecer, cantam voltado para o seu próprio ego, no lugar do seu o louvor ser cristocêntrico, onde Cristo é o centro do louvor, da adoração. Muitas das vezes muitos procuram se promoverem por meio disso aí. Deus conhece os lábios santos de cada pessoa, Deus conhece o coração de cada ser. Ninguém consegue ludibriar e esconder Deus. Deus, Ele aceita o perfeito louvor. E quando Deus recebe a adoração e o louvor, algo tremendamente acontece na vida daquela pessoa. Certa feita eu estava lendo um livro por nome, o título do livro é A Força Explosiva do Louvor. É de um casal americanos. E eu estava lendo o livro e vendo o testemunho desse irmão, que ele estava mais a sua esposa viajando, parece que do Texas, nos Estados Unidos, e houve um período que o carro deles, em que o casal estava, falhou no meio do deserto. E eles ficaram apavorados pela situação, o local não era muito seguro, mas eles lembraram que eles eram servos de Deus, e eles saíram ali para fora do veículo, e no meio daquele sol quente, eles começaram a louvar a Deus. Eles começaram a cantar ao Senhor, eles prestaram louvor a Deus naquele deserto, de todo o coração. Enquanto ele estava cantando, Deus visitou aquele automóvel, Deus visitou aquele veículo, e ele sentiu de Deus, que Deus havia operado um milagre ali naquele lugar. E quando ele entrou para o automóvel, que ele deu partida, o veículo pegou, deu na partida e eles seguiram viagem. Então, quando Deus está presente, quando nós louvamos a Deus, quando nós prestamos a verdadeira doxologia, de coração quebrantado, quebrando o coração de Deus. É igual o jejum. Quando nós jejuamos, nós não jejuamos para mudar Deus, nós não jejuamos para quebrar o coração de Deus. O jejum é para quebrantar o nosso coração, o jejum é para nós nos derretermos diante de Deus, como a cera que se derrete diante do sol. Portanto, devemos atentar com muito detalhe, com muita atenção ao prestarmos a Deus o louvor, o qual deve ser de todo o nosso coração na vida simples que o cristão tem. Quando Paulo e Silas estavam presos ali naquele cárcere, em Atos capítulo de número 16, eles louvavam a Deus, eles cantaram ao Senhor. Como podia eles estarem dentro daquela prisão e cantando daquela forma? Eles louvavam o Senhor. Independente da situação, independente do momento em que o cristão esteja passando, quando ele se dedica, ele louva ao Senhor, milagres acontecem. E enquanto eles louvavam, Deus recebeu o louvor e mandou uma resposta do céu. A resposta é que aquelas prisões foram abertas e eles foram soltos. E houve um grande milagre naquele presídio, ao ponto de até um carcereiro que estava vigiando os presos se render a Jesus. Onde há o perfeito louvor, há adoração, há milagres e grandes providências de Deus. Vamos seguir para na nossa lição. Na sequência aqui nós vamos agora para ou seja, ainda mais adiante diz, ele começa pela frase, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor, que é o que a lição está descrevendo a respeito de acordo com a própria epístola de Paulo aos Efésios. O apóstolo nessa lição, ele dá sequência até o versículo de número 14,
por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, no versículo 6, ou para louvor da sua glória. Então nós encontramos aqui algo muito importante da parte de Deus com relação para louvor e glória da sua graça. Se fomos feitos para louvor e glória da sua graça, meus irmãos, é importante nós destacar aqui, Deus quer que nenhum de nós venhamos nos perder. Ele não abre mão de nenhum de nós, Ele não abre mão do ser humano, da sua igreja, para o inimigo de nossas almas. E uma coisa interessante é que Jesus, Ele quer também fazer com que outras pessoas que estão desprezadas, jogadas no mundo de pecado, distante de Deus, debaixo da ira de Deus, possam voltar-se para o Senhor. E é importante que no meio de tudo isso, o Senhor quer que nós venhamos falar do seu amor, para que outras pessoas possam fazer parte do louvor e a glória da sua graça. Então, a Bíblia Sagrada nos diz que lá em João 17:20, tem uma passagem bíblica onde Jesus, ele estava orando ao Pai e diz: Pai, eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus estava orando aqui não somente pelos seus discípulos, mas pelos futuros membros do seu corpo, pelos futuros novos crentes em Jesus, os novos seguidores do cristianismo. Jesus estava orando por mim, Jesus estava orando por você. Então é importante que nós ter esta visão missionária de Jesus, para que nós possamos também lembrar de que muitas outras pessoas estão sendo procuradas pelo Senhor, para que também possam fazer parte do rol de membros, de servos e de salvos em Cristo Jesus, onde nós um dia partiremos deste mundo para estar com Cristo. Seguindo a nossa lição, diz: aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então, encontramos aqui, nós vamos passar agora para o item 2 da nossa lição, o subitem, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. É importante, meus irmãos, entendermos que todas as bênçãos materiais, elas são importantes para nós, mas a prioridade são as bênçãos espirituais, até porque Jesus, ele morreu na cruz, ele não morreu para te dar um carro novo, para te dar uma casa nova, para te dar um bom emprego, para te dar um apartamento. Jesus morreu na cruz para te dar o céu. Jesus morreu na cruz para perdoar os teus pecados, os meus pecados, os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, para quebrar esta barreira da separação que havia entre Deus e o homem por causa do pecado. Jesus morreu na cruz, foi para este fim. A Bíblia Sagrada nos diz em Deuteronômio, capítulo 28:2, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, a Bíblia Sagrada, ela está dizendo que quando nós ouvirmos a Deus, quando nós priorizarmos a Deus, as outras coisas elas serão acrescentadas por parte de Deus em nossa vida. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, nós encontramos uma passagem dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa é essa? Antes do texto está falando principalmente das necessidades básicas do ser humano, do comer, do beber, do vestir. E estas demais coisas, vos serão acrescentadas. Então é importante, em primeiro lugar, nós buscarmos o reino de Deus. É isso que Deus quer de nós. Primeiramente, nós buscarmos o reino. Deus quer que nós não venhamos nos preocupar com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Devemos viver intensamente o dia de hoje. Hoje, amanhã, Deus irá trabalhar e providenciar aquilo que nós tanto necessitamos. A palavra de Deus nos diz, ainda dando uma claridade aqui nessa primeira parte da nossa lição, nós queremos usar uma passagem de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1,
que diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então Paulo, aqui o Espírito Santo, por meio de Paulo, está nos ensinando que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus, devemos pensar nas coisas lá de cima, no reino de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas. O mais importante, a Bíblia diz que a vida do homem não consiste na abundância de bens que possui. O mais importante são as riquezas espirituais em Cristo Jesus. Paulo ainda continua em Colossenses dizendo: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. No versículo 3 de Colossenses diz o seguinte: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, meus irmãos, devemos, como diz a nossa lição, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Mais abaixo, no último parágrafo da nossa lição, Paulo escreve uma palavra, e é destacada aqui na nossa lição, bendito seja Deus. Conforme Efésios 5:20, esta expressão, bendito seja Deus, ou seja, de agradecimento a Deus por tudo. Em Efésios 5:20, a Bíblia diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o verdadeiro coração agradecido. Deus ele se sente feliz. Podemos assim definir esta palavra quando o homem volta-se para agradecer ao Senhor. Quando a gente volta para agradecer a Deus, quando a gente destaca esta palavra, bendito seja Deus, pelo que Ele faz, pelo que Ele fez, pelo que Ele ainda vai fazer, e mesmo que Ele não faça aquilo que nós queremos, porque Deus está preocupado, meus irmãos, não é com as nossas vontades, Ele está preocupado com as nossas necessidades. Às vezes a gente tem vontade de tantas coisas e Deus sabe que aquilo será supérfluo em nossa vida, que não vai contribuir e talvez pode até estragar a nossa vida. E Ele nos dá aquilo que Ele vê que é melhor. É por isso que lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante, Paulo escrevendo aos Romanos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus, ela nos leva ao âmbito das necessidades que Ele vê que nós necessitamos, e não das nossas vontades. Ele está preocupado mais com as nossas necessidades do que com as nossas vontades. O seu nome no hebraico, Jeová Jireh, ou Jireh, o Deus que provê, o Deus da providência. Se Deus nos provê algo, Ele é Deus. Se Ele não nos provê, Ele continua sendo Deus, porque nós aferimos a nossa comunhão com Deus não pelo que Ele nos proporciona, não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. Se Ele não me der nada, Ele continua ainda sendo Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Lá em Efésios 4:13, ou seja, Filipenses 4:13, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas das vezes a gente olha esse texto e a gente diz: então Paulo estava por cima da carne, Paulo tinha a dispensa, Paulo estava vivendo uma vida de abundância. Quando nós olhamos os textos anteriores, nós vamos ver que não era nada disso. Paulo, ele diz lá: eu sei ter em abundância, sei ter em escassez, já sei passar frio, sei passar fome. Em todas estas coisas estou experimentado, porque tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo falou isso aí, Paulo não estava nadando por cima das farturas, mas Paulo estava enfrentando as chicotadas, os desprezos, o apedrejamento, a perseguição, a calúnia. Mas em todas estas coisas, Paulo se considerava mais do que vencedor. Glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. O nosso próximo subtópico diz: a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, está aqui que a expressão em Cristo que significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Quando nós olhamos principalmente a palavra do Senhor em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17,
nós encontramos a Bíblia dizendo: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Importante e é interessante nós saber que a expressão em Cristo, que somos abençoados com toda a bênção espiritual, está se referindo também à questão de uma nova criatura. Se uma vez estamos em Cristo, nós estamos vivendo aquilo que Cristo nos proporciona. Tudo que vem de Cristo, tudo que Cristo é, nós devemos. É por isso que nós somos cristãos, seguidores do cristianismo, ou seja, pequenos Cristo. A Bíblia Sagrada nos diz que nós devemos fazer como Cristo fez. Paulo diz que nós deveríamos ser seus imitadores, como ele era de Cristo. Nessa questão, é importante nós destacarmos que se alguém já nasceu novamente, nasceu em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo e temos agora a mente de Cristo. E se nós somos novas criaturas, filhos de Deus, que por uma vez nós não estamos mais, agora não estamos mais debaixo da ira de Deus, nem da condenação, conforme Romanos capítulo 8, versículo 1, essa é a nossa nova condição perante o Pai, de acordo com a nossa lição. O texto ainda diz: relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Lá no Jardim do Éden, o Adão fechou a porta da salvação com a sua desobediência, e no Calvário, com sua obediência, o segundo Adão, Jesus Cristo, ele abriu a porta da salvação quando ele entregou sua vida por nós lá na cruz. Portanto, desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. Glória seja dada ao Senhor. Na sequência da nossa lição, nós vamos para o segundo item, segundo tópico, da nossa lição, onde fala sobre uma vida cristocêntrica neste mundo, uma vida cristocêntrica. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Engraçado que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde fala sobre o pecado ter adentrado este mundo, nós podemos assim definir Gênesis, no capítulo 3, eu sempre costumo dizer que é um dos capítulos mais tristes da Bíblia, porque revela a queda do homem, mas também é um local, é uma passagem bíblica, onde também Deus promete resgatar este homem que havia sido expulso do Jardim do Éden, que agora não podia voltar para lançar mão do fruto da árvore da vida, para que não ficasse mais complicada a situação do homem, porque no Jardim do Éden, quando o texto aqui, a lição é bem clara a respeito do pecado ter adentrado ao mundo pelos nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden, quando o homem, Adão e Eva, se aproximavam da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual eles comeram o fruto por desobediência a Deus e pecaram, quando eles se aproximavam daquela árvore, eles se distanciavam da árvore da vida. Quando Adão se aproximava da árvore da vida, ficava distante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comeram, eles foram expulsos do jardim até para que eles não voltassem e comessem da árvore da vida, porque ficaria a situação pior para a humanidade. Deus expulsou aquele casal e colocou querubins para que pudesse guardar a entrada do jardim, para que eles não voltassem por aquele caminho. Mas aí Deus, ao expulsar, Deus prometeu, por meio de Cristo, trazer este homem para perto do Pai por um caminho, por uma verdade, por uma vida. E este homem é Jesus. Glória a Deus. Então, lá em Gênesis 3,15, a Bíblia diz, após o homem pecar: e por inimizade entre ti e a mulher, estava Deus falando para a serpente, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava falando de Jesus, o qual morreu lá na cruz do Calvário. E antes dele morrer e entregar o Espírito ao Pai, ele disse: está consumado, ou seja, missão cumprida, meu Pai. A missão que o Senhor me deu, conforme Gênesis 3,15, de entregar minha vida pela humanidade, eu acabo de entregar.
de morrer. Glória a Deus. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele obedeceu ao Pai. Então, a vida cristocêntrica neste mundo, por quê? Porque Jesus, ele é o Salvador. Ele é o centro de tudo. Vamos mais avançando. No nosso primeiro subtópico diz a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, 1:9, né? Sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Então a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Deus agora estava revelando a Paulo, ele nos traz esta revelação desta grande bondade de Deus. Como nós já vemos nos textos anteriores, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mas agora foi revelado todo este mistério a nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mais adiante diz, essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Jesus tem que ser o centro. Não pode haver o egocentrismo, o antropocentrismo, que é o homem no meio, mas deve haver Jesus. Ele que é o centro, ele que é Deus, ele que é o Senhor. Hoje nós estamos vendo muito o homem sempre colocando ele no meio, mas nós devemos lembrar que no meio é Jesus. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Quando nós olhamos a palavra Deus, nós temos ali o D e lá no finalzinho o S. Entre o D e o S tem um eu. O eu tem que estar entre o D e o S, dentro de Deus. Significa que Deus, nós devemos estar dentro de Deus, que toda a nossa vida deve estar dentro de Deus, que Ele é que deve aparecer. Quando a gente olha, por exemplo, Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, lá fala sobre a visão que Isaías viu da glória, dos querubins, da fumaça e tantas coisas interessantes ali, e ele vê que a humildade dele, bem como dos querubins, dos serafins, para que aparecesse ali não eles, mas a glória de Deus. Quando a gente medita em uma canção, eu acho ela muito bonita, do Davi Sarter, quando ele fala, a minha glória é fazer com que conheça a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, na fumaça me escondo, só teus olhos me veem. Glória a Deus. É muito linda esta canção, e ele canta falando que ele está presente, mas por trás da fumaça, que o Senhor Deus é que deva aparecer. Convém que ele cresça e eu diminua, disse João Batista. Glória a Deus. Portanto, está aí o nosso papel, onde Jesus deve ser o centro da nossa vida. Vivemos para Ele, se morrermos é para Ele, se padecermos é para Ele, para a glória, honra e louvor do seu nome. O subitem 2 da nossa lição diz, a plenitude dos tempos. Mais abaixo diz, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo, na plenitude dos tempos, no tempo de Deus. Em Gálatas 4:4, a Bíblia diz, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Deus enviou no tempo de Deus, no tempo dele, no tempo da plenitude completa. Glória seja dada ao Senhor. Quando se trata das coisas espirituais, meus prezados irmãos e amigos, devemos entender que tudo está na mão de Deus, no projeto de Deus. Ele é que sabe a hora certa para todas as coisas. Nós estamos vivendo momentos difíceis na vida, os nossos tempos. Os tempos não são mais como era antigamente. As coisas estão mudando muito depressa. Mas uma coisa é importante nós entendermos, que tudo está no comando de Deus. Tudo está no controle de Deus. O homem só pode fazer aquilo que Deus permite. É isso que ocorre dentro da palavra de Deus e que nós devemos aprender. Existe a vontade de Deus, existe a permissão de Deus. Agora, o mais perfeito não é a permissão, o perfeito é a vontade de Deus, como diz a palavra do Senhor. Então, essa plenitude dos tempos, Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Tudo se dirigir a Cristo. Todas as coisas convergir para Jesus, porque Ele é o merecedor de toda honra e de toda glória, até porque Cristo, a cabeça da igreja,
porque Deus planejou tudo e concretizou por meio de Cristo. Quando Jesus estava conversando com Filipe, ele diz, e Natanael, Filipe diz, mostra-nos o Pai, Senhor. E Jesus disse, mas há tanto tempo estou convosco, Filipe, e tu dizes, mostra-nos o Pai. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo perdido. Então, quem tem Jesus, tem o Pai. Quem recebe Jesus, recebe o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Glória a Deus. Nós vamos aqui para o nosso terceiro item. Terceiro subtópico diz, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, à igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para os também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Aqui Paulo está destacando aqui não só a questão da igreja formada por judeus, mas também por gentios. Quem eram gentios? Todos aqueles que não são descendentes, dos judeus, que não fazem parte do povo hebreu. São gentios, como nós. E a Bíblia diz que Deus ele enviou Jesus para o que era seus. João capítulo 1. Mas os seus judeus não receberam. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, que no caso aos gentios, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então hoje, judeus e gentios que abraçaram a fé em Cristo Jesus formam um só povo chamado de igreja, composto por gentios e também por judeus. Glória a Deus. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Mais adiante diz, por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Glória a Deus. Lá em Atos capítulo 17, versículo 28, a Bíblia diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, nele vivemos e nos movemos, tudo para a glória dele. Glória a Deus seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Na nossa sequência, nós vamos agora para o nosso terceiro e último tópico da nossa lição. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. E esse papel importante do Espírito Santo, primeiro e principalmente na conversão do pecador, porque o próprio Jesus ele disse, ele quando vier convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas inicialmente, no primeiro subtópico da nossa lição tem o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve as palavras de Deus, o Evangelho da Salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. É importante, meus irmãos, destacar aqui a questão do selo, porque bem na própria lição diz que nos tempos bíblicos o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceber o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Glória a Deus. Lá em Efésios, no capítulo de número 4, versículo 30, a Bíblia diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Fala de propriedade, o selo. Nós sabemos que se nós formos no Correios, é claro que hoje, com o avanço da tecnologia, hoje é e-mail, é torpedo, mas antigamente você deslocava até a agência de um correio e colocava uma carta para endereçada a uma cidade, um estado, até fora do país. Mas uma coisa é que o correio pegava aquela carta e selava. Após aquele selo, com todos os protocolos, aquela carta era destinada era conduzida, levada ao destinatário. Mas se não tivesse aquele selo, que era a propriedade agora do correio, na responsabilidade do correio, aquela carta não poderia sair daquele local onde ela foi postada. Só sairia mediante o selo, propriedade da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Assim, da mesma forma, é o crente. Nós só poderemos sair daqui para nosso destinatário, o céu, a partir do momento que nós formos selados com o selo de propriedade do Espírito Santo. Paulo estava usando essa linguagem porque nós olhamos a Bíblia, ela é cheia de simbologias.
E Deus, ele fala na linguagem do homem para que o homem possa entender. Paulo estava usando aqui a questão da propriedade do crente na pessoa de Deus, usando como selo. Era comum naquela época as pessoas entenderem a importância do selo, e por esta razão Paulo empregou a questão do selo, para que os irmãos pudessem entender o que ele estava querendo dizer, o que Deus queria falar à igreja que estava em Éfeso por meio de Paulo, a respeito dessa propriedade. Então, todos nós, crentes em Jesus, nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, esse selo, Deus está dizendo, você é meu, você é minha propriedade. E se nós somos propriedade de Deus com o selo do Espírito Santo, o nome já diz, Espírito Santo. E isso significa que nós devemos também ser santo. Se o Espírito que é santo está em nós, nós devemos também ser santo como o Espírito é santo. Glória a Deus. E lá em Efésios 4:30, como nós já falamos, e não entristeçais o Espírito Santo no qual estáis selados. Quem entristece o Espírito Santo com práticas condenáveis pela palavra de Deus, leva o Espírito Santo a se afastar deste crente, como aconteceu com Saul, que pela sua desobediência e rebeldia contra o Senhor Deus, o Espírito do Senhor se apartou de Saul e o espírito maligno passou a dominá-lo, ao ponto de levá-lo a cometer até suicídio, a morte. Portanto, aí a nossa lição diz, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. E o maligno não lhes toca, mas para quem não tem, é fácil para o inimigo vos tocar. E também diz o seguinte, que o Espírito Santo, ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento. É importante destacar aqui a questão lembrei agora das palavras do pastor Aguinaldo Betti, professor da escola dominical. Ele diz que Deus, antes dele ser um Deus de regulamento, ele é um Deus de relacionamento. Deus, ele quer se relacionar conosco, ele quer se relacionar com seus filhos. Deus, antes de destruir, ele avisa, antes dele punir, ele orienta, antes dele julgar e condenar, ele ama. Então, antes dele mandar fazer, ele nos ensina. Então, antes de Deus ser um Deus de regulamento, de ordenanças, ele é um Deus de relacionamento. Ele tem prazer em relacionar conosco. E é bem claro a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, ou seja, para se relacionar conosco. Em João capítulo 1, a Bíblia diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, relacionamento. Então, Deus, antes dele ser um Deus de ordenamento, de regulamento, ele é um Deus de relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito Santo. Glória a Deus. O nosso segundo subtópico diz o penhor da nossa herança. O termo grego pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Mas isso não quer dizer que o crente, segundo a nossa lição, está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos efeitos em Cristo que permanecerem fiéis. Portanto, esse selo do Espírito Santo em nossa vida é um penhor da nossa herança, o penhor da nossa salvação. Já é uma garantia, podemos dizer até de 50% da nossa salvação, mas não significa que nós já estamos salvos e salvos para sempre, não. Porque se ao longo dessa trajetória que nós estamos vivendo, conforme as lições do trimestre passado, onde nós estudamos sobre a questão da santidade, do processo e do estado, o processo de santificação, se nesse trajeto, nesse período, nós fracassarmos, nós poderemos perder e ficar fora do reino dos céus. Porque uma vez que nós aceitamos Jesus, nós temos compromisso, né? Nós temos compromisso com o Senhor, de andarmos nos seus caminhos. A Bíblia diz, o meu justo, está lá em Hebreus, o meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A Bíblia não está falando do incrédulo, o incrédulo viverá, não, é o justo. Mas se ele recuar, ou seja, deixar de obedecer, voltar à praticidade anterior da sua vida, pregressa, a sua vida de pecado, ele estará fora do reino dos céus. Ou seja, ele vai desmanchar tudo que ele fez ao longo de toda a sua vida. Portanto,
devemos permanecer firme, servindo ao Senhor, tá? Firmes e santos do começo ao fim da nossa vida. Na sequência da nossa lição, encerrando aqui, está lá a partezinha finalzinha, onde diz: isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada por efeito em Cristo Jesus permanecerem fiéis. A Bíblia diz que por Mateus capítulo 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Significa que muitos começaram a trajetória, mas não permaneceram até o fim. Desistiram no meio do caminho. Mas aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. A nossa conclusão diz: na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino está completamente executado. Prezados irmãos em Cristo Jesus, e dentro dessa passagem aqui da conclusão, eu quero destacar aqui uma palavra de conforto, de alegria para o seu coração, para o meu coração, para o nosso coração. Estamos vivendo um tempo de muita preocupação em virtude dessa pandemia que assolou o mundo inteiro, mas alegre seu coração, nós estamos nas mãos do Senhor, Deus está no controle de todas as coisas. E eu encerro aqui com João capítulo 14, versículo de 1 a 3, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha a esperança que nós temos. Glória a Deus. E diz mais a Bíblia no versículo de número 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha a promessa de Jesus para todos nós. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, seu coração. Guarde a palavra de Deus, não se entristeça, não esmoreça. A Bíblia diz em Provérbios: se te mostras frouxo no dia da angústia, porque tua força é pequena. Portanto, diz a Bíblia em Joel 3,10, digo fraco, eu sou forte. A Bíblia diz, Paulo ele escreveu dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando ele pensava que estava fraco, que estava forte. Seja forte, meu irmão. Seja firme, meu irmão. Permaneça firme, porque o Senhor não conta com covardes. Vamos continuar firme, levando a nossa cruz até o dia determinado pelo Senhor Jesus. Em breve o que há de vir virá e não tardará. Diante de todas as situações, das catástrofes que nós encontramos no mundo, a Bíblia diz, Jesus diz, quando virdes todas estas coisas acontecer, Jesus estava falando de vários sinais, levantai vossos olhos aos céus e saber que está próxima a vossa redenção. Então, em breve, a trombeta vai tocar e aqueles que estão selados com o selo do Espírito, propriedade exclusiva de Deus, subirão para estarem com Cristo, onde nós estaremos na cidade santa, onde a Bíblia diz das muitas moradas que o Senhor preparou. Deus abençoe. Guarda sua vida, seu coração. Muito obrigado e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e sempre. Amém. Muito obrigado você que chegou até aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe.